eu ouso dizer que o online nunca vai substituir o presencial. É o meu ponto de vista. A ferramenta, o método, ele não é superior ao princípio. E ser igreja é viver em comunidade. Hoje nós podemos viver em comunidade por meio de mecanismos que tragam, que propiciam melhor interação, né? Tipo o Zoom, o Skype. Ajuda, né? Ajuda. Mas Aristóteles certa vez disse que o ser humano ele só possui uma condição de sobrevivência, que é vivendo em comunidade com outros indivíduos. Você pode ver que a igreja nada mais é do que a ferramenta, a plataforma que propicia viver em comunidade. Quando o apóstolo, não posso dizer, né, mas quando o autor de Hebreus diz que nós não podemos deixar de congregar, ele não está querendo dizer que a gente tem que ir para um prédio, para um templo, algo do tipo, mas ele está estimulando o viver em comunidade. Definitivamente. Sustentando a pauta de Atos capítulo 2, né? Falando que eles viviam diariamente, eles se reuniam nas casas, nos templos, partiam o pão, ali eles estavam congregando, né? Concordando com o que você está falando, Rodrigo, ano passado, cara, ali no final do ano fizeram uma pesquisa. Eu não lembro exatamente um instituto que fez essa pesquisa, mas um instituto com muita credibilidade, perguntando aos cristãos se eles sentiam que 2020, para a espiritualidade deles, se tinha sido um ano bom ou se tinha sido um ano ruim, ou seja, se o cara estava mais crente ou menos crente ali no final de 2020. E cara, a maioria esmagadora dos cristãos, eles atestaram isso, que passaram por um processo de esfriamento da fé em 2020. Eles se sentiam mais fracos Até na quero fé. fazer a recomendação da palavra que você ministrou no passado, porque alguns cristãos se esfriaram. Por que alguns cristãos? Assiste lá no canal da Dynamos aqui no YouTube. E eu acredito... Depois você paga um café pelo merchandising. Vou ficar na dívida. Eu acredito profundamente que, cara, não tem como a gente não relacionar esse esfriamento de uma parte significativa dos cristãos em 2020 com o fato de que 2020 foi o período em que os cristãos menos estiveram juntos, fisicamente mesmo, né? Esse é um dos aspectos. O outro, eu citaria como fundamento que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3. Ele fala: eu como prudente construtor lancei o fundamento, outro porém edifica sobre ele. Cada um porém veja como edifica, porque não se pode edificar fundamento além do que já foi posto, qual é Cristo Jesus. Então eu acho que não é uma questão de adereço, de acessório, mas é uma questão de fundamento. Onde que a gente está fundamentado? E aí eu abro um leque, né? A gente tem experimentado um fenômeno que as mídias digitais, a internet. Eu acho que quando eu uso essa terminologia internet eu me sinto quase velho, ultrapassado. eu fico lembrando de internet de escada, quando era mó estranho, né? Mas enfim, que as mídias sociais produziram, elas deram voz para quem não podia ter voz. Esse é o primeiro aspecto. Elas deram voz para quem deveria ter, mas para quem não podia, porque tem muita gente falando besteira, tem muito conteúdo bom. Eu acho que até algo que a gente tem que sustentar é recomendando que as pessoas deveriam consumir como conteúdo digital. Mas, e assim, eu vou até trazer um pouco de equilíbrio, não filtrar, me né? Desconstruir, a pessoa precisa aprender a filtrar. Porque aí o cara terceirizou o relacionamento dele para um guru espiritual. E você me entende? Por que eu falo que não deveria ter voz? Não é que eu estou querendo cancelar alguém. É porque eu acho que a gente precisa entender muito bem para qual, eu vou até usar a terminologia aplicada, que é praticada, cada um tem que entender seu nicho. Total. Eu não vou sair dando pitaco em coisa que eu não sou perito para falar. E no que se refere ao cristianismo, a gente percebeu muito isso. Aí o cara falando, desconstruindo, pessoas feridas. E principalmente, eu não sei o que você pensa sobre isso, mas acho que principalmente a igreja brasileira, né? Porque tem um negócio que o Gustavo, pastor da IR lá de Brasília, fala muito, que é o Brasil, ele experimentou do crescimento sem profundidade, né? Se for pegar o crescimento da igreja no Brasil, assim, de 20, 30 anos para cá, foi um crescimento aceleradíssimo, as igrejas ficaram abarrotadas, foi um mover de multiplicação, gente convertendo,
Só que, cara, apesar da igreja no Brasil ser muito grande, ela é uma igreja que não teve tempo de amadurecer, né? E, ao meu ver, isso faz com que esses problemas, de coisas erradas também sendo faladas na internet, acabem proliferando muito mais do que deveriam, né, em uma igreja madura. Ou seja, a gente tem uma igreja que ainda é muito imatura e, consequentemente, ela é muito mais suscetível a ensinos enganosos.